Eu tenho pregado essa série sobre como encontrar seu superpoder. E hoje eu quero falar sobre o poder da fé. Segure numa mão, vamos orar juntos. Se você precisa de uma namorada, aperte a mão da pessoa ao lado. Espírito Santo, obrigado pela pessoa que está fazendo aqui hoje. Nós oramos para que invada esse lugar, que rompa aqui, que as pessoas saiam de suas caixas, saiam dos seus confinamentos. Senhor, tiramos as pessoas dos confinamentos solitários, até os nossos que estão assistindo online. Senhor, nós oramos para que os desperte para novas possibilidades. E, Senhor, que oramos para que a terra literalmente trema ao som do seu povo e da sua voz, em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar sobre fé e o papel que a fé desempenha em nossa caminhada com Deus. Nossa caminhada é chamada caminhada de fé. Devemos ser da fé, não do sentimento e não dos fatos, mas da fé. A questão se torna: o que é fé? E Hebreus 11:1 diz que, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção das coisas que não vemos. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não vemos. Quero começar dizendo quão importante a esperança é. Porque a fé é a convicção das coisas que se esperam. E conhece esse versículo em Provérbios que diz que a esperança adiada desfalece o coração? Não é o que eu espero que é adiado que me deixa doente. Por exemplo, eu talvez esteja numa crise financeira e espero por um cheque que venha pelo correio e aquele cheque nunca chega. Não é que eu não recebi o cheque e me deixa doente. É quando eu paro de ter esperança, porque a esperança é o fundamento da fé. Não posso ter fé sem esperança. Quantos sabem que a fé é o que abre as portas das possibilidades? Assim, a fé é a certeza das coisas que se esperam. O versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Deixa-me ler isso de novo. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois aquele que se aproxima dele precisa crer que ele existe e que recompensa aquele que os buscam. Trabalhar por uma recompensa não é errado, é requerido. Deixa-me dizer mais uma vez. Trabalhar por uma recompensa não é errado, é exigido pela fé. Aqueles que vêm a Deus devem crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Quantos sabem que Jesus só está voltando e sua recompensa está com Ele? E, sabe, entendo quando nós dizemos não trabalhe por recompensa. Sabe, não ame as pessoas só para ter algo em troca, não dê só para que você receba algo de volta. Entenda, essa compaixão e o amor devem ser os principais motivadores de tudo que fazemos. Entendo isso. Mas não vamos fazer disso uma perversão. Não vamos ter a versão errada. Enquanto eu amo as pessoas e sendo motivado por compaixão, paixão, amor, bondade, gentileza, não vamos perder de vista que temos dever também querer uma recompensa. Puxa, está muito mais difícil nesse culto. Acho que raramente temos só uma motivação para alguma coisa. Acho que somos pessoas mais profundas do que isso. Estou dizendo que quando eu trabalho para o reino, devo antecipar que haverá uma recompensa que volta para mim. Literalmente, não posso dar sem Deus retornar. Não posso amar as pessoas sem o amor voltar para mim. Que o homem semeia, ele colherá. Se eu semeio generosidade e dinheiro, geralmente recebo dinheiro de volta. Se semeio generosidade, gentileza e bondade, geralmente recebo gentileza e bondade de volta. Se eu preciso de um amigo, a melhor coisa é eu ser um amigo. Entendeu a ideia? Quando eu preciso de um amigo, se eu sou um amigo, recebo um amigo de volta. Bom ponto, Chris. Essa última semana, acho que a semana passada, Randy Clark estava conosco. Eu amo o Randy. Ele vem todos os anos, menos no ano passado. Sabe, falou na escola e mudou, eu creio, a vida dessa igreja. É tão poderoso quando o Randy traz. Curas e milagres aumentam dramaticamente em nossa família, na nossa tribo, por causa da presença do Randy. Quando eu estava lá na quarta-feira à noite, ouvindo o Randy ensinar, e o Randy estava ensinando sobre fé, eu fiquei subinspirado. Não que eu nunca tivesse ouvido antes, não que eu tivesse ensinado antes. Eles usam as mesmas escrituras, que os mesmos princípios, mas sabe quando você está sentado lá e você ouve algo como se nunca tivesse ouvido antes, mesmo que já ouviu milhares de vezes, centenas de vezes. Eu estava sentado lá e o Randy estava falando
sobre como ele foi à Argentina e conheceu o Omar Cabrera. E como Omar o ensinou, o ponto é que ele falou, como você tem tantos milagres? E ele falou para o Randy, o que eu faço é criar uma atmosfera de fé antes mesmo de mover em milagres. E o Randy estava falando sobre o que ele aprendeu com o Omar. Literalmente, o Omar eleva o nível de fé no lugar antes de ele ir atrás de algum milagre. E normalmente ele faz compartilhando testemunhos de coisas que Deus já fez. O Randy estava compartilhando e ele adora estatísticas, e eu adoro estatísticas. Sabe, um dos maiores desafios de sair do mundo dos negócios e entrar no mundo da igreja, eu sinto que eu estou no ministério dos dois mundos, mas no mundo dos negócios, eu amo visão e metas e planos. Todos os dias recebo uma planilha de todas as nossas 3 lojas de autopeças e das oficinas, quantos negócios fizemos naquele dia, quanto lucro houve. E era fácil ter uma noção se você está tendo sucesso ou falhando. O desafio quando você entra no ministério é que como você sabe que está tendo sucesso? Como você sabe que está ganhando? Como sabe que está perdendo? Você pode fazer a coisa certa, mas está trabalhando com pessoas que têm um livre-arbítrio. Você pode aconselhar as pessoas, ajudar o casamento, e eles podem escolher divorciar. Você pode orar pelos enfermos e talvez não sejam curados. Como você decide que está crescendo ou aprendendo? Não pode ser quantas pessoas vêm num culto no domingo de manhã. E o Randy começou a falar sobre estatísticas. E eu estava amando. E ele estava falando sobre como começou a experimentar o que o Omar lhe ensinou. E ele disse que pegava cerca de 1.000 pessoas, o que ele aprendeu aqui, quando havia cerca de 1.000 pessoas num lugar, e ele começava a orar por cura, cerca de 17 pessoas eram curadas. Durante um período de 1 ano, ele fez esse estudo. Mas ele disse que se ele viesse à mesma reunião com cerca de 1.000 pessoas e compartilhasse testemunhos e levantasse a fé, ele disse que a média de 47 pessoas seriam curadas, o que é mais de 300%. E ele disse, então se ele proclamasse uma palavra de cura, por exemplo, se dissesse, Deus está curando os joelhos agora, e eu acho que esse foi o exemplo que ele usou, se ele dissesse, Deus está curando os joelhos agora, bem, vamos voltar. Se ele dissesse, Deus está curando pessoas, cerca de 3 pessoas seriam curadas de problemas no joelho entre 1.000 pessoas. Mas se ele proclamasse que joelhos estão sendo curados agora, ele disse que seria 10 vezes mais pessoas seriam curadas nos joelhos. Em vez de 3, seriam 30. Porque ele proclamou a palavra. Isso levantou a fé às pessoas. Pense nisso. Em um exemplo. Há 30 pessoas sentadas ali que precisam ser curadas dos joelhos. E o Randy diz, ou alguém diz, Deus está curando pessoas agora. E você está sentando lá e você tem um problema no joelho. 27 pessoas não se levantarão e não serão curadas. Somente 3. Mas se ele disser especificamente, há pessoas aqui que têm um problema no joelho, Deus está curando os joelhos agora, 27 pessoas a mais serão curadas, porque ele proclamou isso. E o que eu quero dizer é que comecei a pensar sobre a importância da fé, não só na cura, mas em nossas vidas. Como a expectativa, o que é a fé? A expectativa da provisão de Deus, como algo poderoso está prestes a acontecer. Bem, no dia seguinte, era quinta-feira, temos oração aqui, uma oração pelo governo. Você é convidado a vir. Nós oramos por 1 hora. As pessoas estão liderando a oração. Perguntei, tem alguma coisa? E eles disseram, não. Eu pensei, eu acho que eu tenho. E eu levantei e compartilhei essa história. E eu disse, eu sinto que devemos criar expectativa, porque a reunião é sobre a restauração e reforma de cidades, países e estados. E eu disse, sinto que devemos criar uma cultura, estava dizendo às pessoas na oração, sinto que precisamos criar uma cultura de fé antes de orarmos pelas nações. Se estamos tentando curar um joelho e precisamos de fé, se estamos tentando transformar um país, provavelmente precisamos de testemunhos de países e cidades transformadas para que possamos aumentar nossa fé e acreditar que Deus e ver 10 vezes mais coisas acontecerem porque estamos vindo com fé para as nações. E foi esse tempo
de oração poderosa que tivemos. E então o Bill, 2 semanas atrás, me deu um livro. O livro se chamava Grandeza. É um livro branco, capa branca, muito fino, o que me inspirou a ler. É escrito por David Cook. E a palavra grandeza está escrita em fonte 12. Tipo, muito pequena para um homem de 67 anos ler. Peguei o livro e fiquei inspirado a ler. E eu li as primeiras páginas e percebi que era um livro secular. Já disse que foi escrito por David Cook, que é um psicólogo esportivo. Eu pensei, vai ser um livro secular, por que o Bill me deu isso? Descobri mais tarde que o Bill nem tinha lido. Mas ele sentiu que deveria comprá-lo para mim, e ele comprou para mim. Estou lendo esse livro e ele disse, ele é um psicólogo esportivo e ele ajuda equipes, e principalmente atletas individualmente, a se tornarem melhores atletas e ganharem jogos. O San Antonio Spurs tinha um jogador chamado David Robinson. Alguns de vocês sabem quem David Robinson é. Um grande jogador, como o Michael Jordan. Ele é um dos grandes All-Stars da liga. E David Robinson estava passando uma temporada muito ruim. Parte disso se manifestava no... Sabe, ele não conseguia acertar um lance livre. Ele acertava 50% dos seus lances livres e, anteriormente, ele era um ótimo arremessador de lances livres e um grande All-Star. E assim, os Spurs estavam perdendo jogos porque o David estava passando por uma temporada tão ruim. Eles ouviram desse cara, David Cook, e disseram, você pode ajudar? Você acha que pode ajudar o David Robinson? E ele ajuda o David Robinson e o ensina 3 coisas. Ele o ensina, antes de tudo, imaginar-se fazendo um lance livre, por exemplo. E ele diz, agora eu quero que você jogue em sua mente como se você estivesse fazendo o lance livre. E então a última parte é, eu quero que você confie que você consegue fazer. Não, de qualquer forma, isso não parece grande coisa, né? O David Robinson se torna o MVP da liga naquele ano. E os Spurs vencem o campeonato da NBA. Alguns anos depois, Tim Duncan, que eventualmente toma o lugar de David Robinson, ele está numa época ruim. Então, temos que trazer aquele cara de volta, ver se ele pode ajudar. E ele senta com o Tim Duncan, faz a mesma coisa com ele, fez Tim Duncan escrever um artigo de 2 páginas sobre o que ele precisa fazer fisicamente para jogar um jogo em que eles vençam. E ele ganha o MVP naquele ano. Os Spurs vencem o campeonato daquele ano. Pensei, isso é muito bom. Chega ao último capítulo, que deveria ser o último capítulo, e diz... Há mais um capítulo nesse livro, eu o selei. Não abra o selo, a menos que esteja preparado para ser ofendido. Agora você quer abrir o selo, certo? Quem não ia abrir o selo? Está selado, na verdade é colado. Cortei a fita e abri o selo. Eram as 10 trombetas. Não, estou brincando. Parecia como o livro de Apocalipse. Abri o selo e começava dizendo, eu sou um cristão. Tudo que você aprendeu neste livro, eu aprendi com Jesus Cristo. Eu nasci de novo. E ele tem 3 ou 4 páginas de seu testemunho de como Jesus o salvou. E ele passa pelo que ele acabou de ensinar esses atletas. Ele também ensina golfistas, mas golfe não é um esporte, eu então nem mencionei. Ele estava falando nomes de jogadores de golfe, não conheço nenhum deles, mas suponho que sejam famosos. Se não é Tiger Woods, não tem ideia de quem joga golfe. Quem iria querer jogar golfe? Enfim. As pessoas dizem, me machuquei jogando golfe. Tipo, sim, me machuquei andando. Tropecei numa folha de grama. Foi tão traumático. Agora estou usando um capacete. Esqueci o que eu ia dizer agora. Era bom. O que fosse. O que era? O testemunho dele. Sim.
Ei, 67. Sorte que você ainda vem aqui e consigo saber o meu nome. Ele compartilhou seu testemunho e compartilha sobre os 3 princípios que ele está por todo o livro, que eu te falei brevemente. E ele compartilha como cada um desses princípios está enraizado na Bíblia e como a Bíblia formou sua vida. E então a última página é um convite para receber Jesus Cristo, para que você possa ser verdadeiramente bem-sucedido. Fantástico. Fantástico. Eu comecei a pensar como seria se eu cultivasse a grandeza, se cultivar esse sucesso em minha vida, não só numa reunião de oração, onde estou tentando levantar a fé, mas o que acontece se eu vivesse pela fé. Eu sei que devemos viver pela fé, não estou dizendo no sentido tradicional, como, vamos viver pela fé. Não, eu quero dizer, acabei de te ensinar que imaginássemos o dia como seria para nós sermos bem-sucedidos em Deus hoje. Talvez você olhe a sua agenda e diga, eu tenho 5 reuniões. Como seria isso? Como que aquela seria? E comece a imaginar. Trago alguns testemunhos, talvez vou ter uma conversa difícil com alguém e penso na última vez que tinha uma conversa difícil com alguém que foi tudo bem. E começo a imaginar disso. Essa reunião vai ser incrível. Haverá reconciliação entre as 2 pessoas, entre eu e elas. E, começa a imaginar e inspirar fé na minha própria vida, de modo que eu esteja andando pela fé, não só orando em uma reunião pela fé, ou orando por cura pela fé, mas vivendo pela fé. Anos atrás, quando estávamos em Riverview, um jovem foi salvo. Ele tinha 16 quando eu o conheci e tinha 21 quando ele foi salvo. Seu nome era Danny Silk. Você o conhece? Trabalhei com Danny em seus dias pré-cristão. Trabalhamos juntos em uma loja de pneus. E eu conheci o Danny, a história dele e tudo mais. E quando o Danny veio à igreja, no primeiro domingo, ele tinha 21. Ele recebeu Cristo naquela reunião. Na reunião seguinte, tivemos Dick Joyce, que era um profeta. Ele vinha à nossa igreja 2 vezes ao ano. E ele chamou o Danny na reunião de domingo, e um outro jovem. E ele começou a profetizar sobre o Danny, que Danny seria um avivalista, que ele iria abalar as nações e que ele seria o próximo James Dobson. Algo aconteceu naquela reunião, porque todos nós conhecíamos o Danny no passado presente. Mas, de repente, quando o profeta começou a profetizar, não como ele é, mas como ele vai ser, começamos a nos relacionar com Danny nessa profecia. E todas essas profecias começaram a surgir. Não só essa, mas muitas delas ao longo do ano. Danny quase podia ir em algum lugar onde alguém o reconhecesse a grandeza nele e o lembrasse de quem ele era em Deus. E algo poderoso aconteceu naquelas... começamos a conhecer o Danny segundo o Espírito, em vez de segundo a carne. Ouça, Danny não foi o único. Eu falei Danny porque você conhece o Danny e vê o fruto disso, mas haviam literalmente algumas centenas de pessoas durante esse período. Mesmo o Brian, Eric, e meus filhos, o Charlie Harper, e todas essas pessoas, você vê todas essas pessoas, o Ben Armstrong, todas essas pessoas de meia idade, muitas delas vieram dos nossos dias de Riverview e eles cresceram numa cultura de expectativa na qual estávamos aprendendo quem o outro era, não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não estávamos dizendo, aquele é o Ben Armstrong, é o garoto que cresceu na rua. Não. Esse não é o cara que Deus chamou e disse, você é um profeta das nações e vai moldar a história. E começamos a nos conhecer, estou dizendo, começamos a infundir, começamos a impregnar a cultura, a comunidade, como esse senso de fé para a transformação das pessoas. Não é por acaso que 100 líderes surgiram da Bethel. Quero dizer, da Mountain Chapel. Muitos mais da Bethel, mas lá da Mountain Chapel. Essas pequenas igrejas de 300 pessoas em Riverview, Califórnia, numa cidade de 3.100 líderes saem daquela igreja. Como que isso aconteceu? Não foi um acidente. Era uma cultura de fé que atraiu grandeza nas pessoas.
Citei nos outros 2 dias, 2 Coríntios 5,17 diz, se alguém está em Cristo é nova criatura. Mas estou apaixonado com 5,16. Diz, já não o conhecemos segundo a carne? Já não nos conhecemos mais segundo a carne. Embora conhecemos Cristo dessa maneira, já não o conhecemos mais assim. Próximo verso. E se alguém está em Cristo, a conotação é que precisamos nos conhecer nascido de novo, futuro passado. Não. Futuro presente e não passado presente. Há algo que acontece. Desculpa, eu estou ficando empolgado. Estou tentando dizer que quando você vive com pessoas que continuamente antecipam a grandeza em você, isso te empurra para o seu destino. Isso te empurra para o seu chamado divino. É como um imã que diz, vamos, Ben Armstrong, suba aqui. Ao contrário de dizer, continue pequeno. Paulo disse em Filipenses 3, esquecendo o que está para trás. Entende que esse é o apóstolo Paulo, que é responsável por milhares de mortes de cristãos. Você pode imaginar, Paulo estava indo de igreja em igreja, plantando igrejas e comunidades, onde as reuniões incluíam homens, os pais, os filhos que ele havia apedrejado. E ele está sentado lá com a família, que aquela família perdeu o pai por causa de seus apedrejamentos. E ele diz, tenho que esquecer o que está para trás. Tenho que avançar para o chamado de Deus em Cristo Jesus. Estou dizendo, temos que superar o arrependimento. Nós mesmos temos que acreditar que Deus está fazendo algo poderoso em nós. Está me acompanhando? O escritor de Hebreus, no capítulo 10, diz, mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. E o escritor termina com esse pensamento. Nós, porém, não somos daqueles que retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. O escritor de Hebreus está citando uma passagem do Velho Testamento que diz, se você recuar, não tenho prazer em você. E o escritor diz, nós não somos como aqueles que recuam, nós somos como aqueles que avançam com fé. Deus encontra Moisés em Êxodo 19, uma montanha. E na montanha está trovejando com relâmpagos. É um sistema climático maluco. E Moisés está falando com Deus e ele diz, escute, vamos fazer assim, você vai descer a montanha, vai falar com as pessoas. Vai dizer a eles, se eles me obedecerem e guardarem os meus mandamentos, eles serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. E Deus diz, mas é assim que nós vamos fazer. O que vai acontecer é que você vai descer a montanha, e então o que eu vou fazer é que vai haver relâmpagos e trovões, e haverá uma nuvem espessa. E o que eu quero que você faça é que quando você vê a nuvem espessa, eu quero que você entre nessa nuvem espessa, e então eu vou trovejar e vou relampejar. E Deus disse, escute isso. E disse o Senhor a Moisés, eis que virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça quando falar contigo, e para que também creiam em ti eternamente. Não sei se entendeu. Ele disse, ok, vamos fazer isso. Nós vamos fazer uma grande exibição. Nós vamos fazer assustador. Aliás, os filhos de Israel ficaram apavorados. Vamos fazer essa cena assustadora. Haverá relâmpagos e trovões e nuvens escuras. E quando você ver a nuvem escura, quero que você entre na nuvem escura. E eu vou falar com você, e eles nem vão poder te ver. Eu vou falar com você de dentro da nuvem escura, para que eles acreditem em você, Moisés, para sempre. Eu fui salvo quando criei em Jesus Cristo. Eu fui transformado quando eu percebi que Ele acreditava em mim. Veja, eu entendo que estamos numa cultura, não na Bethel, mas no mundo, que abraçou o nepotismo, o narcisismo e o merecimento como estilo de vida saudável. Não estou falando disso. Mas eu estou falando que eu estou preocupado que haja tanto egoísmo e narcisismo e arrogância, que reagimos a isso e nos tornamos uma reação daquilo
que é uma perversão em vez da versão correta. E não abraçamos nossa identidade dada por Deus e chegamos com confiança à nossa tarefa e ao chamado dado por Deus. Me acompanha? John Maxwell disse assim: quando os líderes não têm confiança, as pessoas não têm compromisso. Quando os líderes não têm confiança, as pessoas não têm compromisso. Quero ler Neemias 6. Poderia abrir lá, por favor? Pode estar pensando o que te inspirou a compartilhar isso e ensinar sobre isso. Sabe, eu tenho passado 5 meses com um profundo sentimento de inadequação. Não é a minha personalidade. Não estou dizendo que nunca passei por isso antes, mas tem sido intenso. Vou para uma reunião onde eu vou liderar, e no caminho para lá, geralmente de manhã mesmo levantando, ouço em minha mente: você é muito velho. Quando você vai sair daqui? É hora de você ir embora. Você não é bom nisso. Ninguém vai te seguir. Um profundo sentimento de inadequação. E eu sinto que essa mensagem é como uma terapia em grupo para mim. Sinto que isso não é só para vocês, é para todos nós. Que essa coisa está no ar. Você não serve, você não será nada, você é muito jovem, você é muito velho, você não está preparado, você é muito inteligente, você é muito burro. Na outra noite eu tive um sonho. No sonho, eu estava treinando pessoas para a guerra. E eu entrei numa discussão com alguém que estava ao meu lado. O homem gritou para mim: o que você pensa que está fazendo? E eu gritei de volta: estou treinando eles para a guerra e para mantê-los seguros. E eu quero te dizer, o campo de batalha é o lugar mais seguro que você pode dizer se Deus te mandou para lá. Quero ler Neemias 6. Sabe, se situe. Neemias é um livro da restauração dos muros de Jerusalém. Os filhos de Israel foram dominados pelos babilônios. Você pode provavelmente saber disso, para quem não sabe. Eles destruíram o templo, derrubaram todos os muros, destruíram a cidade de Jerusalém. Então, o livro de Esdras é a história da restauração do templo. Que na Pérsia, o rei Ciro enviou os judeus de volta para que pudessem reconstruir sua cidade. E eles reconstruíram o templo. E então Neemias é a história da reconstrução dos muros. Você pensa: muros, que legal, que bonitinho. Não, lembre-se que não tem trens, aviões, automóveis, não havia bomba atômica, não tem... Você está vivendo na periferia, no gueto, e não tem portas nem janelas. Essa é a realidade. As paredes não tinham 30 centímetros de largura e 3 metros de altura. Tinham 1,5 metro de largura e 9 metros de altura. Essas paredes estavam caídas por 127 anos. E por 97 anos, os israelitas tentaram reconstruí-las. E o que eles não conseguiram fazer em 97 anos, Neemias fez em 52 dias. É um dos maiores milagres de todo o Velho Testamento. Eu quero ler esse capítulo. Quando Neemias vem a Jerusalém para reconstruir os muros, tudo está bem até ele começar a ter sucesso. Quando eles começam a ter sucesso, acabam fazendo 3 inimigos: Sanbalat, Tobias e Gesem. Sabe, estão entrando no meio da história, versículo 1. Sanbalat, Tobias e Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos descobriram que eu havia terminado de reconstruir um muro e não havia brechas, embora não ainda tinha posto as portas e colocado nos seus lugares. Então Sanbalat e Gesem enviaram uma mensagem pedindo que me encontrasse com eles num povoado da planície de Ono. Agora, provavelmente, eu deveria saber por que você não quer ir para o vale de Ono. Essa é a palavra hebraica. Oh, não. Enfim. Vou continuar. Sabendo que eles planejavam me fazer mal, Neemias escreve, respondi a eles a seguinte mensagem: estou envolvido em uma obra muito importante e não posso ir. Eu quero parar aqui e quero que você diga: estou envolvido com uma obra muito importante e não tenho tempo para ouvir as suas palavras de intimidação e medo. E ele disse: estou envolvido numa obra muito importante e não posso ir, porque eu deveria interromper o trabalho e encontrar com vocês. E enviou mensagem 4 vezes, nessa mesma forma, e na 5ª vez,
Na quinta vez, o servo de Sanbalate trouxe nas mãos uma carta aberta. Isso é rede social. Uma carta aberta que dizia: há um boato entre as nações vizinhas, e Gesem confirma que você e os judeus planejam se rebelar, e por isso estão reconstruindo o muro. De acordo com esses relatos, você planeja ser o rei deles. E corre pela a notícia que você nomeou profetas para dizer em Jerusalém que há um rei em Judá. E agora vai ser informado ao rei, de acordo com esses... Então venha e vamos conversar. E ele responde: nada do que você diz é verdade. É tudo invenção sua. Certamente, rede social. Estavam tentando nos intimidar. Ouça, estavam tentando nos intimidar. Por quê? Porque estavam sentando essas mensagens, estavam tentando, vamos lá, nos intimidar. Dizendo: em suas mãos largarão sua obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. E entrando em casa de Semias, filho de Elias, filho de alguém, que estava em casa, e disse: vamos nos encontrar na casa de Deus, no meio do templo, e vamos fechar as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, virão à noite para matar-te. Porém, eu disse: um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? Eu, de maneira nenhuma. Eu quero que você diga isso. Irá uma pessoa como eu fugir? Devo fugir do inimigo? Eu não vou. E percebi que não era Deus quem eu enviava. Eu quero mostrar uma coisa. Neemias não tinha certeza se era o Senhor ou não, até que ele decidiu não ter medo. Quando ele parou de ter medo, ele disse: percebi que não era Deus. E percebi que não era Deus que o enviara. Mas o profecia falou contra mim porque Tobias e Sanbalate o subornaram, pois o subornaram para isso. Presta atenção. Para me atemorizar. Porque ele foi subornado para me atemorizar. E para que fizesse e pecasse, e para que tivesse alguma coisa ruim para me infamarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sanbalate, conforme as suas obras, e também o profeta Noadia e os outros profetas que procuraram me atemorizar. Você não odeia profético ministério que te aterroriza? Então se acabou, pois, o muro aos 25 anos do mês de Elul, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos e todos os povos que haviam ao redor, eles temeram e abateram-se, pois, os próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera essa obra. Há algo no medo que libera como um cheiro. Estou usando cheiro como uma metáfora. Há algo no medo. Aprendi isso como fazíamos libertações. Quando eu costumava fazer várias libertações, estive envolvido em centenas de libertações, e nos primeiros 3 ou 4 anos, aprendi algo como a experiência que se você estivesse no meio de uma libertação, se estivesse tentando libertar alguém de demônios, e estivesse com medo, os demônios não saíam. Eles podiam sentir como cheiro. E, novamente, estou usando o cheiro para ajudar a explicar. Eles podiam sentir que você estava com medo. E eles sabiam que você não tinha autoridade sobre eles enquanto estivesse com medo, porque o medo é fé no Deus errado. E eu creio que a mesma coisa acontece quando você não tem fé para o seu próprio ministério. Quando você não tem fé para o que Deus te chamou. Que as pessoas não te seguem porque podem cheirar que você não acredita em si mesmo. Então, por que eles vão acreditar? Acho que todos nós já estivemos na presença de alguém que está tentando liderar e você não quer segui-lo e está tentando descobrir por quê, tipo, é algo da personalidade, ele está fazendo alguma coisa errada, sabe, você fica ali pensando logicamente e não consegue descobrir porque não quer segui-los. Sabe, eu vou te dizer, muitas vezes é porque eles não acreditam em seu próprio ministério, portanto, não estão andando com fé em seu ministério e eles não estão te atraindo porque não atraíram Deus. Quando Josué foi comissionado por Moisés como seu sucessor, fala lá em Números 27, Deus disse a Moisés: chama Josué, filho de Num, e coloque ele diante do povo, diante de Eleazar, o sacerdote, toda a comunidade, e coloque as mãos e dê a ele parte da sua autoridade, para que a comunidade de Israel lhe obedeça. A palavra autoridade só é usada uma vez. 27 outras vezes é traduzida como glória e esplendor.
Moisés, eu quero que dê um pouco da sua glória para que as pessoas queiram segui-lo. Acho que é imperativo que acreditemos no ministério que Deus nos deu. Sim, nós não queremos ser arrogantes. Sim, não queremos ser narcisistas. Não queremos nos achar no direito. Mas cabe a nós acreditar que Deus nos chamou para uma grande obra e que somos pessoas que não fogem dos problemas. Aqui vamos nós. Em Números 13, eu vou te dizer a história. Moisés enviou 12 espias, sei que você conhece a história. Ele manda 12 espias para espiar a terra prometida. E eles voltam, e 10 espias, todo Israel reunido, claro, estavam animados para ouvir sobre essa terra prometida. Eles deixaram o Egito para entrar nessa terra prometida. Moisés pediu aos espias que dessem à congregação de mais de 1 milhão de pessoas um relatório sobre a terra prometida. E eles disseram, a terra é boa. A terra, sabe, trouxeram uvas do tamanho de, não sei, damascos. E diziam, é uma ótima terra. É uma ótima... A única coisa é que existem gigantes na terra. E esse é o relatório deles. E eles disseram, e diante dele parecíamos gafanhotos, e nós a eles. Éramos como gafanhotos ao nosso olhar, e também ao olhar deles. E todo o povo caiu no chão e começou a chorar. Moisés caiu no chão, rasgou suas roupas. Arão fala, se você está no chão, eu vou para o chão também. E chora. As pessoas estão reclamando com Moisés enquanto estão no chão, dizendo, você nos trouxe aqui para nos destruir. E continua assim. Caleb e Josué se recusam a cair. Eles ficam de pé diante do povo e dizem, vocês estão certos, a terra é ótima, e há gigantes na terra. E aqui está o que Josué diz. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. A palavra pão, em hebraico, é como pão de cada dia. Os espias dizem, há gigantes na terra. Josué diz, e eles serão o nosso pão de cada dia. Senhor, nos dê hoje o nosso pão de cada dia. O que eles pensaram? O que eles disseram? Como eles se sentiram? Eles se sentiram, nós somos como gafanhotos diante dele. Ouça, se você se sentir como um gafanhoto, sentirá que todos pensam que você é um gafanhoto. Você interpreta o mundo não como ele é, mas como você é. Seu comentário sobre o mundo é, na verdade, um comentário sobre você mesmo. Algumas pessoas veem um problema em cada oportunidade, outras pessoas veem uma oportunidade em cada problema. Tudo é determinado pelo que você vê quando olha pela janela da sua vida. Se você se sente como um gafanhoto, tudo é um problema. João Batista, em Mateus 3, João Batista estava pregando, endireite o caminho tortuoso, torne os lugares ásperos lisos. Ele veio para endireitar os lugares tortuosos, e ele veio para trazer justiça às pessoas. E ele diz dele, e ele vestia pelo de camelo e comia gafanhotos. Gafanhotos. Estou apontando que o que manteve as pessoas fora da terra prometida, João comeu. Com um pouco de mel e comeu. Foi um sinal profético. Eu vim para endireitar o seu caminho. Endireitar o quê? Os israelitas temiam o seu destino. Eles temiam as pessoas. E João disse, não eu como essas coisas com um pouquinho de mel. É uma palavra uma declaração profética. Vocês estão me entendendo onde eu estou indo? Estou mostrando que Deus nos chamou para a grandeza. Aliás, essa é a parte engraçada. Eles entraram na Terra Prometida 40 anos depois e nunca viram um gigante. Eles não viram um gigante por 300 anos. Então um menino mata com a pedra. Algumas pessoas lembram, Caleb pediu a terra dos gigantes. É verdade, mas se houve uma batalha, não valeu nem a pena mencionar. Não uma batalha que Caleb teve com gigantes que está escrito na Bíblia. Se teve uma batalha, não foi nenhuma menção honrosa.
Estou dizendo que o que manteve eles fora da Terra Prometida por 40 anos e uma geração inteira morreu, eles nem viram os malditos gigantes por 300 anos e um garoto de 15 anos o matou com uma pedra. Aliás, se você não tem um gigante em sua promessa, não é a sua Terra Prometida. Se você gostar de remar suavemente o rio abaixo, quero te dizer, você está no rio errado. Se nada está te resistindo, você não está fazendo nada que vale a pena ser resistido. A resistência é um elogio. É parte da maneira que você sabe que está no caminho certo. Jesus disse, ame os seus inimigos. Vai ter que ter alguns. Eu não quero que as pessoas digam no meu funeral, e todo mundo amava. Não quero que todo mundo me amem. Quero que as pessoas que não amam a Deus não me amem. Talvez. Pelo menos alguns deles. Eu escrevi isso. A preocupação é um culpante vivendo de graça na minha casa e destruindo a minha casa de fé. Preocupação planta sementes e possibilidades destrutivas que infectam a minha imaginação com um filme de caos e loucura. Eu quero fazer da dúvida um sem-teto que não encontra morada no meu quintal de possibilidade. A fé cria finais alternativos para o meu documentário pessoal. Ela reescreve o quadro final do meu relatório de Felizes para Sempre. Escrevi essa jornada de fé. A fé vê o impossível. A fé vê o invisível. Acredita no impossível. Faz o improvável. Cura o não amável. Ajuda o insolúvel. Defende o vulnerável. Destrói o abominável. E inspira o honroso. A fé atrai a ajuda celestial e cria um campo de força contra os dardos demoníacos. Acredito que a fé cria uma realidade alternativa. Acredito que a fé cria uma realidade alternativa. Estou quase terminando. Parece que estamos vivendo um universo paralelo. É uma coisa errada de se dizer que parece nova era. Mas o reino está bem aqui, próximo, e vivemos nesse mundo. E quando recebemos o reino pela fé, entramos em outra realidade. E, de repente, entramos no que era impossível, agora é possível. O que estava doente, agora pode ser curado. O que estava quebrado, agora pode ser consertado. O que era depressão, você entendeu a ideia? Eu entro pela fé. Eu sei que nasci de novo pela fé, mas quero inspirar as pessoas nascidas de novo, que estão nascidas de há muito tempo, que tragam fé de volta à equação e entrar em uma outra realidade. Estão me acompanhando? Essa fé cria realidades alternativas e abre portas para possibilidades celestiais. Eu creio que o Senhor está nos chamando para andar em fé, não só para orar com fé, não só para curar pela fé, mas andar em fé. Estão me acompanhando? Pode se levantar. Obrigado. Você sentiu as montanhas tremerem? Você ouviu o rugido dos oceanos? Quando as pessoas se levantaram para cantar Jesus Cristo, o ressuscitado? Eu amo essa música. Acordei com ela essa manhã. Soava bem melhor no meu espírito do que quando eu comecei a cantar. Mas eu quero orar por você. Acredito que o Senhor quer nos conceder o dom de fé. Que nós creiamos em Deus e creiamos na obra que Deus está fazendo em nós e através de nós. E assim, Senhor, eu libero sobre mim e sobre eles a fé. Senhor, eu oro para que agora, Senhor, Tu abra realidades alternativas para nós. Que olhemos para a nossa fé, nossas vidas, nossos problemas e vejamos oportunidades. Se virmos gigantes e pensamos, comida do dia. Trouxe comida essa manhã. O que é? Um grande problema, baby. Vamos comê-lo no café da manhã. Essa é a nossa comida, é a nossa dieta. Nascemos para viver na escuridão e trazer uma grande luz. Senhor, eu libero a fé para uma nova realidade para nós. Oro para que todos os que estão passando por momentos difíceis, para que estão passando por um medo que traz pensamentos de que eles não são qualificados. Oro, Deus, que Tu mostres a eles que eles são qualificados. Que tenhamos um momento como Neemias. Um homem como eu deveria correr.
Estou fazendo uma grande obra para Deus. Não tenho tempo para lidar com seus problemas. Senhor, eu abençoo o povo de Deus agora, em nome de Jesus. Abençoa as famílias, nossa família que está nos seguindo online. Senhor, eu os abençoo e oro que os prospere, que vocês estejam em boa saúde. Como Josué, você medite em sua palavra e tenha sucesso onde quer que for. Amém. Deus te abençoe. Muito obrigado.